BBWcast, a voz que inspira. Olá, eu sou Nayara Dalef. Olá, eu sou Eunice Cruz. Hoje nós vamos começar mais um episódio do nosso BPWcast. Você é o seu melhor projeto. Nós estaremos com as nossas convidadas, a doutora Nilva Galli, coordenadora da Faculdade de Medicina da UnoOeste, e a doutora Lícia Marconi, professora do curso de Direito da UnoOeste. Oportunidade também que nós renovamos os nossos agradecimentos à UnoOeste por sempre ser a nossa parceira nesse projeto. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigada pelo convite e ficamos muito lisonjeados dessa parceria com a UnoOeste. Boa tarde a todos, agradeço pelo convite, é sempre uma honra poder participar e compartilhar do conhecimento que a gente tem a essas causas tão importantes. Nós que agradecemos sempre os professores da Faculdade UnoOeste por estar conosco aqui no nosso BPWcast, que esse mês nós vamos tratar acerca do Outubro Rosa. Sim, primeiramente, muito obrigada, doutora Nilva, doutora Alícia, nossas amigas e parceiras, mulheres, nestas causas aí em defesa dos direitos das mulheres. E nós vamos falar hoje a respeito do câncer de mama. Nós sabemos que no mês de outubro, temos a campanha do Outubro Rosa, que serve para conscientização, para sensibilização e para mostrar às mulheres, para lembrar às mulheres que elas precisam do autocuidado. Então, nós vamos tratar desse tema neste momento e vamos saber, então, por que Outubro Rosa? E por que o Outubro Rosa, doutora Eunice? A cor rosa, ela se tornou símbolo da luta contra o câncer de mama mundialmente. O laço rosa foi lançado pela Fundação Susan Komen for the Cure durante a primeira corrida pela cura, realizada em Nova York, nos Estados Unidos, em 1990. Esse laço popularizou e hoje é ícone da campanha. E por que o mês de outubro? A escolha desse mês remonta à década de 90 nos Estados Unidos, quando diversas ações isoladas de conscientização sobre a doença começaram a ser realizadas em outubro, sendo consolidada por lei posteriormente. No Brasil, a primeira iniciativa de iluminação rosa ocorreu em 2002 em São Paulo, no Obelisco do Ibirapuera, e o movimento ganhou grande força a partir de então, principalmente após o ano de 2008, com a iluminação de diversos monumentos importantes pelo nosso país. Sim, nós temos muitas formas de trabalhar o Outubro Rosa. Aqui em Prudente mesmo, nós tivemos já várias ações, a BPW já participou de vários movimentos, tivemos a corrida, tivemos chá, tivemos conversas, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos desmistificar alguns mitos, porque muitas coisas são ditas por aí, então hoje nós temos aqui autoridades no assunto, na parte jurídica também, nós temos várias coisas que as pessoas falam, e hoje nós vamos deixar tudo muito claro para todos os nossos ouvintes, porque é realmente muito importante trabalhar esse tema, até para que as pessoas possam detectar precocemente, que nós sabemos que a detecção precoce de um câncer, ela pode levar a 90% de cura. E, para isso, a doutora Nilva, a nossa querida professora do curso de Medicina da UnoOeste, vai falar um pouco para nós o que é o câncer de mama e quais são os mitos atualmente acerca do câncer de mama. O câncer de mama no nosso país é o segundo câncer que temos. O primeiro é o de pele, não melanoma. E o segundo é o câncer de mama, que atinge muitas mulheres. E é uma doença que, como mexe muito com a autoestima, com toda aquela questão feminina, é um câncer de grande impacto para as mulheres. As principais causas, do câncer de mama, talvez vamos falar mais para frente, mas é principalmente ser mulher, porque 1% do câncer de mama é dado em homens. E, sendo mulher, com alguns outros fatores, como a obesidade,
o uso abusivo de álcool, o sedentarismo, que pode ser, então, fatores que propiciam a mulher a ter o câncer de mama. A questão da genética é a menos importante para o câncer de mama. Menos de 20% das mulheres que têm câncer de mama têm fator hereditário. Então, para a gente ver o quanto que os fatores que predispõem, eles podem ser preventivos. E, dessa maneira, a mulher evitar de ter o câncer de mama. E os mitos são muitos, e essa foi a sua pergunta. Então, as mulheres perguntam, usar desodorante dá câncer de mama? Não dá câncer de mama. Usar o sutiã para dormir dá câncer de mama? Também não. Usar sutiãs apertados dá câncer de mama? Também não. E uma lenda muito antiga que as mulheres trazem até hoje é quando elas amamentam e o seu bebê eructa, arrota no peito dela. E o que se dizia antigamente? Que se isso acontecesse, o leite materno iria empedrar. E com o surgimento do câncer de mama, também veio esse mito que a criança, ao arrotar no peito da mãe, ela teria câncer de mama. O bebê arrota porque está cheinho e ele está ali recebendo alimento, carinho, afetividade. E jamais seria uma causa, né, para ter uma doença na mãe Como câncer de como mama. câncer de mama. Nós sabemos que 80% das causas de câncer de mama e até de outros cânceres são provocados por nós mesmos. Exatamente isso. Eu nunca me esqueci disso, que um dos fatores, inclusive, eu ouvi isso da doutora Maria Assunção, Sim, é a forma como nós nos tratamos. É o estresse que nós causamos em nós mesmas pela forma como nós reagimos às questões do cotidiano. As nossas exatamente. emoções. Exatamente. Então, o emoções. controle das nossas emoções, ele é um fator primordial E para muito nós não importante. termos Isso. câncer, né? É. E, assim, são só 20% que a gente não consegue evitar. Exatamente. Os outros todos, não fumar, não beber, dormir bem, se alimentar bem, não ter vida sedentária, não ser obeso, tudo isso Exatamente vai isso. nos livrar do câncer. Então, até que não é tão difícil, né? Não é uma situação fácil. Receber o diagnóstico, acredito, de qualquer câncer não é fácil, mas como eu disse, o câncer de mama, ele é algo que é muito, mexe demais com a questão da aparência, enfim, porque nós, ao recebermos esse diagnóstico, nós não sabemos se nós teremos que fazer uma retirada total da mama, que é a mastectomia radical, se nós teremos a conservação da mama. Então, são coisas que, além do medo da morte, que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça, aí as outras coisas vêm, né? Então, eu tinha, na época, um netinho de 6 meses, e eu queria ver o meu neto crescer, né? Meus filhos, meu marido. Então, o que eu quero dizer é que não é fácil, mas passamos pelo tratamento, passamos por tudo, temos apoio da equipe médica, de outros profissionais da saúde e que nos deixam bastante confortáveis para conseguir passar por esse período. E eu quero dar um dado muito importante, que hoje a maior causa ou a principal causa de abandono dos maridos de suas esposas é para aquela que teve o câncer de mama. E esse dado é muito importante porque o principal escopo, o principal intuito do nosso podcast é tratar sobre o empoderamento feminino, a tratar também principalmente do objetivo 5º da Agenda 2030 da ONU. E quando nós falamos
da mulher, quando nós falamos da questão dessa vulnerabilidade nessas situações, é um tema que toca e é o principal escopo do nosso BPWcast, né? Trazer essa informação, esse lamentável dado. Exatamente. Porque talvez a imaturidade dos homens que podem ter 60 anos e muitos ainda são imaturos, eles não consigam administrar tudo isso, porque não é um período fácil. É um período doloroso, é um período que você não consegue acompanhar a sua família, tanto pelas limitações da cirurgia e dos tratamentos coadjuvantes, seja a radioterapia, seja a quimioterapia, e toda a questão social que isso envolve. Então, alguns homens, eles não conseguem administrar. Por quê? Porque passado isso, olha, nós somos como nós éramos. Exatamente. Exato. O câncer de mama ele traz um estigma, né, É um pra mulher. estigma. É como se a mulher não pudesse mais ser a mesma. E é um ledo engano, porque quantas mulheres, por exemplo, eu olhando para a senhora, nunca poderia imaginar, né, que a senhora já tivesse passado por isso. Então, as pessoas elas têm aquele, posso até dizer, é uma palavra forte, mas até um preconceito, Isso. né, principalmente os homens com as suas próprias companheiras, quando acontecem isso. Então, você falou um dado Exatamente. importante, que há um índice muito grande de mulheres que são abandonadas pelos maridos por conta do câncer de mama. E é um momento em que ela mais precisaria do apoio desse Isso. marido, que é imaturo, Isso. porque um homem maduro, um homem que é realmente um companheiro, ele não vai abandonar. Nesse momento tão delicado. Exatamente. E aí chamar a atenção também para a importância de você descobrir o câncer precocemente, mesmo. Exatamente. De nós nos tocarmos, fazermos o autoexame, não corrermos da mamografia. Eu tive uma cliente uma vez, doutora Nayara, que ela disse para mim o seguinte, falei, você tem feito as mamografias, tal? Ela falou, eu não vou fazer porque quem procura acha. Oh, meu Deus. Eu É falei, exatamente para isso. amiga, Exatamente. eu falei para ela, escuta, você sabia, aí dei até uma aulinha para ela, né? Você sabia que quanto antes você conseguir encontrar ou você descobrir, pensar, então, deixar bem forte para nossos ouvintes que você precisa procurar, Sim. porque vai que encontra. Isso. E sobre esse precisar, doutora, eu me recordo que eu comecei muito nova a realizar os exames, porque a minha avó teve o diagnóstico, a senhora conhecia a minha Isso. avó, fez muitos anos o tratamento, então eu acho que a senhora foi a primeira médica a indicar o ultrassom, e depois eu acabei seguindo com a doutora Assunção e com ela estou até hoje. Mas, tirando os casos de meninas, vamos falar mais para as meninas, que não tem histórico na família, qual que é a melhor idade para começar com ultrassom e também a mamografia? A questão da ultrassonografia, é importante dizer que ele é um exame que complementa a mamografia. No caso das jovens, como elas têm muito tecido mamário, a mamografia pode mascarar alguma lesão, porque a imagem na radiografia é toda branca e que pode coincidir e mascarar caso ela tenha algum tipo de lesão. A ultrassonografia, nessas mamas, ela consegue diferenciar o que é tecido mamário de algum outro tipo de lesão, que podem ser nódulos sólidos ou cistos, que são nódulos com água. Não existe, em relação às meninas, o momento para fazer ultrassonografia. Como ele é um exame complementar, aquelas que forem ao seu ginecologista e ao palpar as suas mamas, encontramos alguma coisa suspeita, eu vou pedir a ultrassonografia. Diferente da mulher, a partir dos 40 anos, que aí sim, o rastreamento passa a ser obrigatório. Uma vez por ano e a partir dos 40.
Para aquelas mulheres que tiveram história familiar, como mãe, irmãs, avós, aí você começa com 10 anos antes da idade que a sua parente teve o câncer de mama. Então, Correto. um exemplo, a sua avó teve com 40, você teria que iniciar a mamografia com 30 anos de idade. Embora, como eu disse, é um exame que para as mamas jovens ele não é tão eficaz, exatamente pelas glândulas mamárias, pela densidade dessa mama, mas ela precisa fazer a mamografia acompanhada do ultrassom. A Existe uma data mamografia limite? A partir dos 40 e quando encerra? até o seu último ano de vida. Inclusive, a doutora Maria Assunção, outro dia, ela disse que ela entrou num espaço lá do hospital e havia 2 mulheres, uma com 36 e uma com 86, que haviam sido submetidas à cirurgia por conta do câncer de mama, né? Isso. Doutora Nilva, o nosso podcast ele é assistido também por muitos homens e meninos também. Então, para os homens, a gente nem ousa dizer para eles fazerem o autoexame, porque o homem ele não vai entender muito bem isso. Mas qual seria o sintoma, o que seria assim um alerta para que um adolescente ou um jovem mesmo, um senhor jovem, fosse atrás, né, de tentar descobrir se tem alguma coisa ali, algum câncer de mama ou algum outro problema? Sim, ótimo. Como eu disse, 1% dos tumores de mama acontecem nos homens. Sim. Então, o homem, ele tem glândula mamária e ele tem ductos. E a maioria dos homens que têm o câncer de mama é um tumor ductal, que vai aparecer, então, nesses canalículos que nós temos na mama. O principal sintoma do homem é o aparecimento do nódulo. Então, não há nenhum problema de um homem se autoexaminar pelo menos uma vez no mês, num momento que está lá no seu banho. Outras vezes, pode acontecer de ter o tumor, ainda não ter o nódulo palpável na mama, mas eles podem encontrar ínguas debaixo do braço. Por quê? Importante. Porque a drenagem da linfa, que é uma parte do nosso sangue, ela é drenada para os nossos linfonodos, que é conhecido como íngua. Então, muitas vezes o homem encontra uma íngua na axila e ela pode ser proveniente de um câncer de mama. Nem toda íngua está relacionado com câncer. Está relacionado também com doenças infecciosas, como herpes, a toxoplasmose, enfim, o citomegalovírus, mas as ínguas são acometidas no câncer de mama, principalmente axilares e sobre a nossa clavícula. Então, aqui também nós podemos encontrar algumas ínguas, mas é principalmente na axila. Então, não há nenhum problema dos homens se palparem e procurarem se tem alguma coisa. Uhum. né? E essa questão das ínguas também é um sintoma nas mulheres também? Também. E lembrando que, se eu já tenho uma íngua comprometida, é porque o meu tumor já está mais avançado. E ter o entendi. comprometimento de uma íngua significa que o tratamento pode ser um pouco mais agressivo. Quando eu digo entendi. agressivo, é principalmente a quimioterapia. Hoje, independente do tipo histológico dos tumores de mama, se faz a cirurgia e quanto antes, conforme a senhora disse, quanto mais precoce, as cirurgias são conservadoras, você não perde toda a sua mama e
você vai fazer radioterapia. A quimioterapia vai depender principalmente de comprometimentos das ínguas e do tipo histológico, que existem aqueles que são mais agressivos. E sobre essa celeridade em iniciar o tratamento, eu peço a liberdade agora em passar a palavra um pouco para a doutora Alicia Marconi, para tratar um pouco essa questão da parte jurídica. O SUS, ele prevê o tratamento para o câncer, né? Nós temos vários hospitais de referência em todo o nosso país. Mas qual o tempo legal que é dado para o início do tratamento para uma pessoa que tem esse diagnóstico de câncer, doutora Alicia? Sim, obrigada bem, primeiramente pelo convite. É assim uma honra poder ter ouvido esse esclarecimento, essa desmistificação muito importante, doutora Nilva, muito obrigada. E assim, eu me sinto muito privilegiada por isso. E antes até de responder, Nayara, eu gostaria assim só de fazer uma reflexão sobre como a natureza é sábia, né? Ela entende que a mulher realmente ela tem uma força excepcional e acaba atribuindo a causa maior para as mulheres do que para os homens, né? Sim, Porque com certeza. provavelmente o homem não conseguiria segurar essa onda, né? Tão pesada, né? E as mulheres não os largariam. E Sim, não isso as que eu ia largariam. dizer. Essa recíproca Eles não são- é eles até verdadeira. fogem, né? né? Verdade, né? Exatamente. E também eu gostaria, assim, de continuando essa reflexão e aproveitando essa oportunidade que a doutora falou sobre ter passado por essa vivência, né? O quanto que isso ressignifica a vida da gente, né? E pode nos trazer, assim, a essa ideia de como que por um triz, do nada, por um minuto, de repente, você observa que tudo pode mudar e que também você pode otimizar muitas coisas, né? Principalmente conviver com isso de uma forma mais sensata, né? Exatamente. É um grande ensinamento. É. Então, olha, o que, assim, da parte legal, o que eu observo também é que nós estamos num estado muito avançado em termos de proteção jurídica, reconhecimento de direitos e garantias, principalmente para as pacientes, né? Por quê? Porque a legislação brasileira já avançou muito nesse sentido. Hoje nós temos, com relação a essa questão do prazo, Nayara, a legislação prevê o prazo de 60 dias para iniciar tratamento. E mais ainda, hoje existe uma nova lei que trouxe uma atualização e que dispõe sobre 30 dias para os exames. Então, a gente percebe assim que não estamos sozinhos. A legislação tem esse apoio, então é até bem conhecido, né, que é a lei dos 60 e a lei dos 30, né? 60 para até 60 dias para iniciar tratamento e 30 dias para os exames. E então a mulher ela tem esse recurso de buscar no SUS essa possibilidade no Brasil inteiro, e a gente vê e ouve, sabe de casos assim de mulheres que vivem em situações assim bem mais precárias, distantes das grandes cidades, mas que mesmo assim têm esse acesso, né? É claro que muitas vezes falta o conhecimento de que ela tem esse direito, mas isso também é um trabalho que as mulheres vêm fazendo de uma forma bastante assim, de ir divulgando essa cesta de direitos que eu chamo. E não só pelas redes sociais, o nosso podcast, né? É O um canal, né? intuito é levar a informação a todas as nossas ouvintes. Eu acredito que hoje a internet ela proporciona esse alcance e esse acesso, né? As pessoas falam, eu tenho direito, e a partir do momento que ele me é negado, eu procuro a Defensoria Pública, Sim. procurar canais que possa dar um acesso diante esse diagnóstico. O tratamento. Sobre o tratamento, doutora Alicia, são todas as mulheres que têm direito a benefício previdenciário? A senhora poderia esclarecer isso? Bom, primeiro, eu gostaria muito também de deixar claro que esse direito, ele é amplo e irrestrito, inclusive contempla estrangeiras que estiverem no território e principalmente refugiadas.
Por quê? Porque as refugiadas, elas vêm numa situação bastante precária, muitas vezes sem documentação, muitas vezes sem recurso algum, muitas vezes não, a maior parte das vezes vem sem qualquer tipo de recurso, e o SUS não exige sequer contribuição para que dê o direito ao tratamento. Então, eu acho muito importante essa divulgação, porque não tem sido raras as vezes de sabermos de situações de refugiadas em situações bem vulneráveis, mas que também são acometidas pelo diagnóstico do câncer. Fazendo só um parênteses, vou até passar a palavra para a doutora Eunice, que ela tem um poder maior de causa para falar sobre isso. A nossa cidade não está tão longe dessa questão de Não. refugiados. A doutora Eunice, ela faz parte de um projeto na igreja que ela participa, que justamente é para acolher as pessoas refugiadas, as meninas e mulheres. Doutora Eunice, antes de dar continuidade, poderia falar um pouquinho dessa questão de refugiadas na nossa cidade? Sim. Nós temos o projeto Semear, que é um projeto que já está trabalhando há mais de 3 anos. Hoje nós temos 82 famílias acolhidas, entre famílias de venezuelanos e haitianos. E o que você falou, doutora Alicia, é verdade. Eu já levei uma paciente que ela tinha uma ferida aberta na mama e a primeira coisa que a gente pensa, né, câncer. Isso. E ela foi atendida prontamente, não precisei acionar nada, nem me identificar como advogada, só cheguei com ela, foi atendida. Felizmente não era câncer, era uma outra situação que eu não sei agora, mas o que você disse é verdade. Mesmo aquela pessoa que não tenha documento, que não seja brasileira, isso tudo é muito forte porque nós estamos trabalhando aí com o princípio da dignidade humana. Sim. A saúde, ela é um direito de Universal. todos, universal, e é um dever do Estado. Então, não dá para brincar. E principalmente nessa questão de um câncer de mama, que a gente sabe que quanto mais rápido tratar, melhor são as chances de cura, não dá para brincar mesmo, né? Então, nesse projeto lá, nós levamos as pacientes, nós temos um convênio, inclusive, com a UnoOeste, que está dando curso de português para eles, né? Só abrindo esse parênteses. E um outro curso também não é culinária, de fazer pão, de panificação. E são atendidas essas mulheres. Aí a gente tem, em média, umas 80 mulheres. E adolescentes, inclusive. Então, realmente é importante que não só para as brasileiras, mas para as pessoas também em condição de refugiados aqui na nossa cidade, que a gente tem bastante. Sim, e aí a gente vê a efetividade da lei, né? Sim. A lei, ela está aí, está ao alcance e realmente contempla, no caso das mulheres, né, todos esses direitos. E essas mulheres, doutora Alicia, elas têm direito a algum benefício previdenciário ou benefício assistencial, se a senhora puder aí falar para nós? Com relação a esses vários benefícios decorrem dessa questão do diagnóstico do câncer, né? Porém, alguns estão submetidos a alguns critérios que são necessários, então, ser avaliados. Por exemplo, o BPC-LOAS, que é um benefício bastante questionado, né? E assim, também bastante procurado, principalmente no caso das mulheres que dependem de uma maior assistência e vulnerabilidade, a gente vê que deve ser submetido à análise de critérios e, evidentemente, que a autarquia, o INSS, geralmente ele contesta, havendo alguma dificuldade de documento, de critérios, por exemplo, financeiros, o valor de recebimento de salário per capita, enfim. Mas, judicialmente, sempre é possível ser discutido caso a caso, e a depender também, né, das provas que podem ser apresentadas. Então, não dá para excluir de uma forma assim sumária, é casuístico, porque tudo também vai depender da situação envolvida, né? O BPC, especificamente, depende dessas comprovações, mas outros benefícios decorrem também da questão do diagnóstico. E eu entendo assim, existem várias cartilhas, né, que dispõem e que esclarecem sobre inúmeros direitos.
para E a aí mulher. aqui fica o nosso registro da importância da mulher estar contribuindo com a Previdência Social, Sim, reforça essa justamente necessidade. para, em caso de um infortúnio como esse, ela ter a qualidade segurada para conseguir receber um benefício durante o seu tratamento, que é um Exatamente. momento que não dá para continuar realizando o seu trabalho cotidiano. Aquelas Sim. que têm ali uma formalidade, são vinculadas a uma empresa, elas vão ter ali já a contribuição. Mas Isso. aquelas que são autônomas, a importância de estar formalizadas, né, de estar contribuindo à Contribuindo. Previdência Social. Inclusive, dispensa a carência, né, nesse caso. Exatamente. Bastou ser contribuinte e então a carência fica dispensada. Daí a necessidade de estar enquadrada na contribuição, né? Porque Exatamente. facilita. Para receber aquilo que é chamado de auxílio-doença. Doença, Né? Porque exato. o auxílio-doença ele é um auxílio que vem só Em razão da para as pessoas que Desse estão infortúnio. vinculadas, É. né, à Previdência. Outras pessoas vão ter que recorrer mesmo ao benefício de prestação continuada, Sim. que assim, até para deixar um pouquinho, né, mais claro como é que isso funciona, ele não é tão fácil mesmo de Não. conseguir. O enquadramento é muito Específico. É muito específico, é. né? Mas eu encaro como uma grande conquista a questão da dispensa da carência. né? Sim. Porque muitas vezes a mulher ela está contratada há 3, 4 meses, às vezes está até em critério ainda de contrato de experiência. Exatamente. E verificada uma situação de diagnóstico, ela sempre se preocupa com isso, pelo fato de não ter dado o tempo ainda da carência, né? Exatamente. Eu gostaria então de fazer uma pergunta. Quando a senhora fala da questão da carência, é nessa situação que a senhora deu o exemplo. Mas se a mulher já tem o diagnóstico e ela começa a pagar o seu INSS autônomo, ela também tem o direito? Aí não, né? Não, porque aí figuraria a pré-existência. É a pré- Mas é tem. discutível. Eu A acho gente que já judicialmente tem algumas sempre isso é súmulas discutível. Sim, que Entendi. porque vai depender de se ela realmente sabia, Certo. porque às vezes você tem uma doença e E não sabe. sabe, exatamente. Então, há como ser discutido isso judicialmente. É, mas no âmbito administrativo pode ser dada pré-existência. Aí Sim, teria que procurar tem um que- profissional Entendi. para discutir. Exatamente. E sobre essa questão de direitos, durante o tratamento, nós sabemos que é um tratamento agressivo. Então, aqui eu vou deixar aberto a pergunta tanto para a área médica como para a jurídica. A mulher, após encerrado esse tratamento, no caso de precisar de uma reconstrução, ela tem esse direito e essa reconstrução, no que consiste? Então, primeiramente, eu deixo a doutora Nilva falar o que é a reconstrução mamária e depois como que fica essa questão do buscar, do acesso a esse direito à reconstrução. A reconstrução mamária, ela é feita para aquelas mulheres que foram submetidas à mastectomia total, quando você tira toda a sua mama. Quando é possível fazer isso no mesmo ato cirúrgico, isso é muito bom, porque a mulher, ela é submetida apenas uma vez de anestesia, ela não tem tanta exposição ao ato cirúrgico, e aí isso pode acontecer no mesmo ato cirúrgico. Retira a mama e já faz a reconstrução. A reconstrução ela pode ser feita tanto com um retalho de músculo, que geralmente tira-se ou do abdômen ou das costas, ou pode ser uma reconstrução com expansor. É colocado como se fosse uma bombinha que você vai enchendo, né, com ar de tempos em tempos, para aquela pele que conseguiu preservar vá se expandindo para que depois de algum tempo se coloque uma prótese de silicone. Quando é utilizado o retalho, raramente precisa colocar a prótese, porque o próprio músculo vai fazer um volume da mama, certo? Então, a reconstrução, ela pode ser feita no mesmo ato cirúrgico, que seria muito bom para a mulher, mas ela
também pode ser feita num segundo tempo. Inclusive, existem situações que a reconstrução não deve ser no mesmo ato cirúrgico, mesmo porque ela terá que passar pela radioterapia. Então, Correto, doutora. ninguém precisa ficar apavorado se não conseguir fazer no mesmo ato cirúrgico. Isso vai ser feito posteriormente. E aí, a mulher, ela tendo esse volume com a mesma pele dela, ela pode usar o seu decote, ela pode usar uma blusa apertadinha, que quem olhar não vai saber que não é a mama dela. Apenas, e eu faço uma brincadeira, como toda mama foi retirada, é retirada a areola e o mamilo. Então, aquela mama não vai ficar mais pontudinha, porque não tem o mamilo. Não vai arrepiar, né? Uhum. Mas hoje, inclusive, se faz tatuagens para Sim. que mostre a areola e o mamilo. Então, a mulher depois Segue a vida. ela segue a vida. Que maravilha. Exatamente. E doutora Alícia, o que a senhora tem para nos falar sobre a legislação brasileira sobre a reconstrução mamária? Bom, a reconstrução mamária é um direito da mulher após a cirurgia, inclusive pelo SUS e também pelo plano de saúde. Ela tem esse direito garantido e, se houver uma negativa, ela deve buscar judicialmente a efetividade desse direito, né? E até complementando a fala da doutora Nilva, eu já vi trabalhos artísticos de tatuagens maravilhosos, de uma forma assim extremamente naturais Sim. e que realmente assim apresenta, né, visualmente uma situação bem natural para a mulher, né? Sim, Eu acho sim. bem bacana. Inclusive, eu acho que aqui em Prudente tem uma tatuadora que ela é faz. especialista em reconstrução assim do mamilo, né? Em Isso. tatuagens Em de mamilo. tatuagem. Bem bacana esse É. trabalho, muito E- bacana. mesmo. E essa assistência, né, para essa reconstrução mamária, como a doutora Nilva falou, não precisa ser só no momento da cirurgia. Não Pode ser precisa. bem depois. Pode ser Quando ela depois. encerrar Porque o vai depender de muitos tratamento, fatores, né? aí, Muitos então, 2 fatores. meses, 3 meses, 1 ano, a lei não diz quanto tempo. Ela só diz que pode ser imediata ou tardiamente. Isso. Então, não tem tempo para se preocupar, né, no momento, porque às vezes algumas mulheres elas ficam tão Aflitas. afetadas também que elas nem têm vontade de fazer inicialmente. Só depois, quando ela vai trabalhar a autoestima, que ela começa a se reintegrar à família, à sociedade, aí então ela tem forças para pensar nesse quesito. Isso. E aí, então, nesse momento, ela também será assistida tanto pelo SUS como pelo plano de saúde. Deverá ter, Deverá. né? Se houver alguma negativa, ela pode procurar, como disse a doutora Nayara, a Defensoria, o Ministério Público, um profissional de direito para buscar o seu amparando. direito, né? Exatamente. E indo aqui para a nossa parte final do nosso podcast, existem outros direitos também à pessoa com câncer. Aí aqui eu deixo aberto tanto para a doutora Alice, a doutora Eunice, eu também posso participar. Quais são esses direitos? Né? A questão da mobilidade, a doutora Eunice gostaria de falar, pontuar sobre transporte. O que nós temos de direito, doutora? Sim, a pessoa com câncer, ela tem uma prioridade da prioridade. Porque hoje nós temos, né? Eu não me lembro qual é a nomenclatura que eles usam, mas temos o 60 a mais e o 80 a mais. O paciente com câncer, ele é o mais do mais. Ele é o prioritário em todas as circunstâncias, né? Tanto nos ambientes administrativos, como nas instituições financeiras, como nos atendimentos médicos e hospitalares. E ele passa à frente mesmo de todo mundo. Prioridade processual, Prioridade processual. juntamente com a prioridade da pessoa Exatamente. idosa, né? Então, ele tem A algumas... receber precatórios. Isso, tudo isso. A própria restituição do imposto de renda, quando ele pagou, né? Porque tem a isenção também, a pessoa que tem câncer, Sim. né, doutora Alicia? Nem precisa ter ficado incapaz, ou não precisa nada. Teve uma comprovação de que ela foi portadora de câncer, ela já está isenta do imposto de renda para
sempre. Sim, e do desconto na fonte também, né? Exatamente. Nunca mais ela vai pagar imposto de renda. E tem vários outros benefícios, né? Talvez assim, compensatórios para essa dor que a pessoa Pra passa, né? amenizar. Para amenizar. Sim. Porque eu me lembro bem que hoje nós falamos câncer com uma certa naturalidade, mas eu tive uma avó, isso há 50 anos, 60 anos, na verdade, que morreu de câncer. Era uma sentença de morte. Não, mas ninguém falava essa palavra. Nem a Aquela palavra. doença. Não, é a doença Aquela ruim. Isso, Ela morreu de doença ruim. A gente não falava isso. Exatamente. E ainda hoje tem algumas pessoas que não ousam dizer câncer, elas falam CA. Isso. É um estigma mesmo, né? É o poder da desmistificação, como é Exatamente. importante, né? A gente tem que desmistificar. quebrar, né, esse Paradigma. paradigma, porque é uma doença como uma dor de garganta, como uma diarreia, enfim, Isso. tem que ser tratado como algo, principalmente hoje, que as curas estão muito. Avançadas. O índice de cura está muito alto, graças a Deus. Isso. Para que as pessoas não se sintam amarguradas e nem já Excluídas. câncer, já enxerga uma placa enorme na sua frente escrito fim. Isso. É por aí. A Sim. senhora fez me lembrar, na década de 80, quando apareceram os primeiros casos de HIV, Sim. né? Que era assim, você já tinha a declaração de óbito, só faltava colocar a data. Só faltava Né? comprar o caixão. Exatamente. E hoje, olha a bênção que é uma doença crônica, E né? as pessoas convivem, né? E as pessoas convivem. E só que isso, do ponto de vista da medicina, a gente não é que nós não gostamos, Deus me livre, é que o jovem, principalmente, ele fala, já que não morre mais, Não. pararam de usar camisinha, Infelizmente. então parar de começaram prestar atenção no risco. No risco, né? Mas Exatamente. o câncer é a mesma coisa. Hoje se sobrevive, tem uma vida normal. E eu Graças vejo a que Deus. o Outubro Rosa, né, inclusive esse nosso podcast aqui, é justamente com esse intuito de desmistificar, de dizer para as mulheres: você tem um câncer, você tem toda a chance de cura, cuide-se, procure, não fique escondendo. Eu já ouvi e já vi casos de pessoas que tiveram muitos problemas porque ficaram com medo, perceberam o nódulo e não falaram para ninguém, com medo. Ia lá todo dia e para ver se não E tinha sofria. sumido. Medo do Não, para ver se não diagnóstico. tinha sumido. E- Sofria, dificuldade de lidar, né? Não, com a o aceitação. novo. Então, mulher, agora falando para as nossas mulheres, procure, faça o autoexame, faça os seus exames, vá ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Isso é muito importante, né, doutora Nilva? Esse Muito. cuidado, porque não é só o câncer de mama, câncer Não. de útero, tem tanta... Fala um pouquinho a respeito disso aí, doutora Nilva, para a gente. Isso. O ginecologista, então, na verdade, é um especialista que é considerado o médico da mulher. Você vai ao ginecologista uma vez por ano, ele vai auscultar o seu coração, o seu pulmão, ele vai verificar a sua pressão arterial e nós temos o conhecimento para tratar tudo isso na mulher. Questões de tireoide. Então, a mulher, quando ela vai ao ginecologista, ela não é vista apenas do ponto de vista de mama e de vagina. Não, ela é vista do seu ponto geral. Do ponto de Sistêmico, vista né? geral. O ginecologista Sistêmico. ainda é um dos únicos clínicos gerais, né? Ainda que Nós somos atendem a clinicões. gente nesse Fazemos sentido. muitos diagnósticos no consultório, que são doenças que não têm nada a ver com a parte ginecológica, né? Então, ir uma vez ao ano, olha o quanto que as mulheres deixarão de ter diagnósticos tardios, como, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, A tireoide, um a problema tireoide, com a tireoide, né? exatamente. Então, mulheres, ao menos uma vez ao ano, vá ao ginecologista. Sim. Porque ali Não você tenha pode... medo. Não tenha medo. Exatamente. Não fique com essa história, não vou procurar porque posso achar. Não, vá e se você E no encontrar... intuito que se encontrar, Lute vai contra, né? Exatamente. Procure ajuda. Nós vimos que os tratamentos Vai estão tratar. à disposição, né, de Sim. todas e não são
inacessíveis. E a legislação vai ao encontro de todas as mulheres. Exatamente. Inclusive, acho que só antes de encerrar, eu gostaria que a doutora Alicia, que ela é militante nos direitos sociais, dos direitos sociais, quais os direitos da pessoa com câncer? O trabalhador, a trabalhadora com câncer, tem direito a sacar FGTS? Tem alguma estabilidade? A senhora poderia só falar? Aposentadoria, né? Muito Exatamente. importante, muito. E aí, a gente estende isso ao homem e à mulher, né? E especificamente, em razão até do Outubro Rosa, principalmente à mulher, né? A legislação, ela traz muitos direitos no sentido, assim, de assegurar a partir do diagnóstico do câncer, a pessoa, né, contratada, que esteja trabalhando, ela deve ser afastada para eventual tratamento, se for o caso, se for necessário, para cirurgia, para tratamento, porém, ela não pode ser dispensada. A dispensa, ela é encarada como uma dispensa discriminatória, passível, inclusive, de indenização, reintegração e indenização, inclusive. Gerou uma espécie, né, não legalmente falando, mas em termos de entendimento da jurisprudência, é uma espécie de estabilidade em razão do acometimento do câncer. Seria uma estabilidade humanitária. É uma estabilidade social em razão das políticas públicas, né? E isso é indiscutível. A gente assiste inúmeras situações de reintegração e indenização de empregado que é dispensado em razão do afastamento por causa do tratamento. Do câncer. E a partir daí também decorrem vários outros direitos. Por exemplo, né, a possibilidade de levantamento do FGTS, do PIS/PASEP, a questão também da quitação de eventuais financiamentos que a pessoa está enfrentando, né? Então, ela tem, às vezes, a dispensa, um reparcelamento, um refinanciamento, principalmente do sistema habitacional também, né? Também tem a questão que eu acho muito importante, que é a da transferência ou estadia do direito que ela tem de, inclusive, se ela está em algum lugar que não oferece tratamento, ela tem esse direito a ir para um centro mais próximo, com acompanhante, isso daí é muito importante. Né? A locomoção, a hospedagem, tudo mais, né? E também tem outros direitos, as pessoas concentram muito isso com relação à isenção de impostos, né? Mas isso é na parte mais financeira, econômica, mas tem direitos ligados à parte da dignidade da pessoa humana, né? Para ela também ter aquela segurança de que enquanto ela está em tratamento, ela tem uma vida digna, né? Existem várias cartilhas acessíveis na internet e também é possível, né, a pessoa buscar esses esclarecimentos junto à Defensoria, à OAB, principalmente a comissões que estão aí para esclarecimentos, né? E o Ministério Público também. Que maravilha. E caminhando aqui para a nossa parte final, se fosse continuar falando do tema, nós teríamos aí assuntos para a tarde inteira, né, doutora Eunice? Só a título de também, quem sabe possa acontecer isso, eu já vi um acordo entre empresa e funcionário, que a funcionária ela foi demitida porque ela preferiu ser demitida, mas foi mantido o plano de saúde. Sim, então, isso é muito comum por acontecer. participação. Isso, porque muitas vezes você está numa empresa, você tem o plano de saúde. Isso. E se você sai, perde. Isso. Então, as empresas, às vezes, até por uma questão também social, elas mantêm. Então, eu tive essa experiência dessa manutenção do plano de saúde. Porque, às vezes, para aquela empregada, ela não se sente bem e não deseja mais estar comprometida com a jornada, com as funções e tudo mais. Então, são situações que são flexíveis, né? Exatamente. E que vêm a bem da pessoa mesmo, né? Exatamente. E sempre nessa parte final, nós, aqui da BPW, deixamos as nossas aqui
convidadas falar um pouquinho, uma palavra amiga para as nossas ouvintes, não só mulheres, mas homens. E hoje, né, aqui no Outubro Rosa, nós gostaríamos aqui de escutar uma palavra final, tanto da doutora Alícia como da doutora Nilva, uma palavra de acolhimento àquelas mulheres ou àqueles homens, a todas as pessoas que nesse momento vão escutar o nosso podcast, mas estão passando por um tratamento. O que vocês têm de deixar aqui à vontade? O que não precisa ser necessariamente sobre a temática médica ou jurídica? O que vocês têm a dizer e deixar para os nossos ouvintes? Eu só queria dizer que na vida é assim, Deus belisca, mas assopra. Ou seja, tudo passa. Não tenham medo de procurar. Não tenham medo do diagnóstico, porque hoje temos tratamento quase que para tudo. A medicina evoluiu muito e nós temos condições desse tratamento. Falando da nossa região, nós temos o Hospital Esperança, né? Que ele é extremamente bem aparelhado, com excelentes profissionais, independente da área, enfermagem, farmacêuticos, os médicos. Então, nós temos, inclusive, esse amparo de sermos atendidos. Então, não tenham medo. A tempestade vem, mas depois o resultado é só alegria. Então, desejo que todos que estão nos ouvindo, que não precisem passar por isso, mas se for, que tudo passa e a gente continua a vida e, graças a Deus, junto dos nossos, aqueles com quem a gente convive, os nossos colegas de trabalho e, principalmente, a nossa família. E, mais uma vez, agradecer pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Só que, não é fácil, hein, estar aqui na frente de 3 advogadas que elas têm o dom da palavra, uma oratória tão linda, né? Imagina. Então, não foi fácil, mas gostei demais de participar. Muito obrigada para as 3 doutoras. Doutora Alícia. Bem, depois dessa fala da doutora Nilva, né, eu queria complementar que o setor jurídico anda muito junto com o médico, né? Sim. E precisamos sempre dessa visão de uma grande médica para fortalecer toda essa situação. Também tem uma situação que eu acho muito importante, né? Essa estatística de que as mulheres são abandonadas e que é uma realidade muito forte, né? Eu gostaria, assim, de dizer para essas mulheres que você tem a força. Ela é sua, né? Muitas vezes a gente conta com o companheiro, com a família, com filhos, com mãe e pai, mas também nós não podemos esquecer da nossa força, né? Então, esse poder interno, eu acho que a gente também tem que dar muita vazão para ele, muito espaço, porque a gente consegue, né? Isso é muito importante. Uma outra observação, assim, que eu acho muito válida, é que eu tenho visto, assim, uma crescente muito grande a respeito dessa validação da experiência do câncer, que é o que tem ocorrido com as corridas, né? Agora em outubro mesmo a gente teve a corrida rosa aqui, do Outubro Rosa Imprudente, e a gente observou assim um número de mulheres assim impressionantes, mulheres que passaram pelo câncer, que estão passando pelo câncer, que famílias, filha ou mãe passaram, e aquelas que não passaram ainda e que estão assim à frente também dessa situação toda. E isso é um movimento mundial. Sim. Né? Me parece que hoje, na Europa, nos Estados Unidos e atualmente no Brasil, é uma das corridas onde tem aumentado muito o número de inscritas. Sim. E isso inspira, né? Fortalece e eu acho que mostra assim, o quanto que a mulher tem essa disposição. Nasce das cinzas e quando não tem cinzas, ela tá lá plena e linda, correndo, e isso é maravilhoso. Isso mesmo. Muito É muito obrigada. bom. Doutora Eunice. Bem, eu quero só chamar a atenção para um quesito que é muito importante, que é a nossa espiritualidade.
Quando nós passamos por problemas, por dificuldades, por dores, é muito importante que nós fortifiquemos, que nós fortaleçamos a nossa espiritualidade, porque isso ajuda muito Sim, a passarmos pelas Total. dificuldades da vida. sim. Quando a gente tem o auxílio de uma força maior, que você pode chamar do que quiser, eu chamo de Deus, nós temos uma facilidade para conseguir superar as nossas dores e as nossas dificuldades. Então, além de você buscar, e não deixe de buscar, a ajuda, de fazer o autoexame, de cuidar-se e buscar ajuda e submeter-se direitinho ao tratamento, porque não é porque você fez a cirurgia que você já pode ir para casa e ficar segurando peso, comendo isso, fazendo aquilo. Não, você precisa submeter-se ao tratamento e também buscar o auxílio divino. Que aí, com tudo, com esses ingredientes todos, certamente você vai passar por essa dor, por esse vale, e vai ressurgir das cinzas, e como disse a doutora Alícia, uma grande fênix maravilhosa para continuar a sua vida. Isso. Muito obrigada a vocês duas também por terem aceito o convite, doutora Nayara, por compartilharmos aqui, é uma coisa boa. E para finalizar aqui, eu quero deixar meus agradecimentos à doutora Nilva, que prontamente, com muito carinho, aceitou o nosso convite. A doutora Nilva, eu tenho memórias dela de infância, né? Então, eu quero agradecer muito a senhora, doutora Nilva. A senhora mora nos nossos corações, e quando falo nossas, a senhora entende o que eu Sim. estou dizendo. Quero agradecer a Alícia, minha companheira de longa jornada na Sim. docência. É uma pessoa que eu admiro muito e quero agradecer também por estar disponível. Sempre. Quero agradecer a doutora Eunice Cruz, porque a doutora Eunice Cruz, ela faz parte aqui da nossa Comissão do Direito da Mulher da PW, mas ela em nenhum momento cogitou em não nos dar força em continuar o nosso projeto, né? Esse episódio de hoje, ele vai encerrar uma pasta, agora semana que vem, que a doutora Eunice Cruz vai levar até a Confam, que será o momento que todas as BPWs do Brasil irão apresentar os seus projetos. Eu tenho certeza que o nosso será aplaudido, porque eu sei que esse ano foi um ano que nós plantamos muitos frutos Exato, juntas e nós exato. vamos colher, eu tenho certeza. E a doutora Eunice Cruz ontem, ela postou ela colocou um post no Instagram que muito me tocou, porque dentro da BPW, ultimamente eu não estou podendo participar nas reuniões quando tem no período da noite, por conta das minhas aulas e também por conta da maternidade, eu tenho uma filha. Mas a doutora Eunice Cruz, ela sempre dá o jeitinho dela para não deixar ninguém de fora. Então, ela fez questão de abrir uma tarde do seu mês para continuar o projeto do podcast, para que eu pudesse também continuar atuando dentro da BPW. E ela postou a importância de ser luz. Doutora Eunice, a senhora é luz para muitas de nós. E a importância de nós, mulheres, também ser luz na vida uma das outras e na vida daquelas que estão passando pelo tratamento de câncer. Então, que nós possamos continuar aqui, né, deixando um pouquinho de nós, levando o nosso brilho, levando a nossa palavra, levando o nosso carinho, o nosso acolhimento. Apoio. Exatamente. E diante desses agradecimentos finais, então eu quero encerrar o nosso podcast. Você é o seu melhor projeto. Muito obrigada a todas aqui e um bom mês de outubro a todas nós. BPWcast, BPWcast.